Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos algumas partes muito interessantes da nossa reunião meio de semana. Teremos joias espirituais, faça o seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Tenho certeza que será bênção em sua vida. Então fique conosco até o final desse vídeo e prepare melhor a sua reunião. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando seu Espírito Santo para que assim eu e você possamos continuar fazendo a sua vontade. Lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, está se achegando a esse canal, se inscreva, ative o sino, compartilhe os vídeos, faça o seu comentário, deixe aquele joinha no final do vídeo e se você puder e quiser, pode também agora se inscrever na opção Seja Membro. Então vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura e a pergunta que aparece na nossa apostila. Então o texto é o livro de 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Ele buscava a Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer o verdadeiro Deus. Enquanto ele buscava Jeová, o verdadeiro Deus o fazia prosperar. Então, a pergunta baseada na revista Sentinela de 2007, ela quer saber: o que o exemplo de Uzias nos ensina sobre o valor de ter uma pessoa madura para nos dar conselho? Bem, então podemos responder da seguinte maneira: Uzias, enquanto ouvia as instruções de Zacarias, ele conseguia temer o verdadeiro Deus e Jeová fazia com que ele ficasse próspero. Mas depois que Zacarias ele morreu, Uzias ele começou a ouvir coisas de pessoas que não faziam a vontade de Jeová e, infelizmente, ele acabou se desviando. Então aprendemos que se nós temos bons instrutores e conselheiros, nós devemos dar valor e apreciar esses conselhos, porque eles estão nos ensinando e dizendo para que possamos fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Então, escute, dê atenção e leve a sério o conselho dessas pessoas. Agora, a segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora a gente vai fazer, de fato, as nossas joias espirituais. Então podemos iniciar lendo o capítulo 25 e o versículo 8, que diz assim: Vá, apenas o Senhor, haja e seja corajoso na batalha. Senão, o verdadeiro Deus poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Amazias, embora fizesse a vontade de Jeová, ele não fazia de modo pleno, mas mesmo assim Jeová o ajudava. Tanto que em dado momento ele foi aconselhado a não agir com forças militares de quem não fazia a vontade de Deus. Ele ouviu o profeta de Deus e foi bem-sucedido. Nesse versículo conseguimos tirar duas lições importantes para nós. Então, lição: Jeová ele sempre nos dá oportunidade para mudar a nossa rota. Ele dá instruções e orientações. No entanto, cabe a nós se vamos acatar ou não. E outro detalhe: as consequências de nossas decisões podem vir, pois o final do texto diz: Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Então, qual das duas queremos?
As nossas decisões mostrará a resposta a essa pergunta. Ainda no capítulo 25, podemos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: Em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: Mas e os 100 talentos que dei às tropas de Israel? O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias, ele preferiu perder o seu dinheiro do que perder a ajuda de Jeová e de fazer a sua vontade. No entanto, ele tinha uma garantia: Jeová pode dar muito mais do que isso. Lição para nós: será que eu e você estamos decididos a perder bens materiais para servir melhor a Jeová? Servir a Jeová nunca será perca de tempo, pois tudo o que deixamos para trás em prol de Jeová seremos recompensados em dobro. Jamais duvide disso. Vamos fazer agora a leitura, ainda no capítulo 25, mas agora o versículo 14, que diz assim: No entanto, quando Amazias voltou, depois de matar os edomitas, trouxe os deuses dos homens de Seir, estabeleceu-os para si como deuses e começou a curvar-se diante deles e a fazer fumaça sacrificial a eles. Amazias, após uma vitória com a ajuda de Jeová, se esqueceu rapidamente do que Jeová havia feito para ele e trouxe os deuses e começou a adorar. Lição para nós: isso às vezes pode acontecer também conosco. Quando achamos que estamos vencendo com nossas próprias forças, acabamos esquecendo de quem está nos dando a vitória. E isso pode nos fazer achar que o mundo de Satanás pode completar o nosso ser. E acabamos esquecendo do nosso Deus Jeová, dando valor às coisas do mundo. Então, se isso estiver acontecendo com você ou comigo, lembre-se que Jeová já venceu o mundo. Dando continuidade, vamos fazer a leitura ainda do capítulo 25, agora o versículo 16. Enquanto falava, o rei lhe disse: Por acaso designamos você como conselheiro do rei? Pare de falar. Você quer morrer? Então o profeta parou, mas acrescentou: Sei que Deus resolveu destruí-lo por ter feito isso e por não ter escutado o meu conselho. Amazias, quando precisou ser socorrido, aceitou a ajuda do homem de Deus, mas quando estava no auge, rejeitou o mesmo que havia lhe ajudado. Lição para nós: será que nós somos assim? Aceitamos sugestões somente quando precisamos? Infelizmente, existe cristãos assim. Quando está no desespero, pede ajuda, mas quando está na abundância, nem quer ouvir um conselho. Com certeza, esse não é o arranjo de Deus. Então, se alguém lhe der uma ajuda vinda da parte de Deus, não pense duas vezes, apenas acate. Detalhe, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Continuando, vamos fazer a leitura agora do capítulo 26 e vamos fazer a leitura do versículo número 5, que diz assim: Ele buscava a Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer o verdadeiro Deus. Enquanto ele buscava Jeová, o verdadeiro Deus o fazia prosperar. Uzias foi ensinado a temer a Jeová, e enquanto ele temeu a Jeová, ele foi próspero, pois Jeová estava com ele. Lição para nós: se você é pai ou mãe, você deve e tem a responsabilidade de ensinar seus filhos a crer em Deus, pois isso dará base para que desenvolva o amor de Deus neles, assim como aconteceu com Uzias. Pois enquanto ele foi fiel, ele foi abençoado. Isso também se dará com nossos filhos. Se construirmos um bom alicerce espiritual, nossos filhos jamais
se desviarão da verdade. Ainda no capítulo 26, vamos fazer agora a leitura do versículo 16, que diz assim: No entanto, assim que se tornou forte, seu coração ficou arrogante para a sua própria ruína, e ele agiu de maneira infiel contra Jeová, seu Deus, entrando no templo de Jeová para queimar incenso no altar do incenso. Uzias, ele se tornou forte e poderoso com a ajuda de Jeová. Mas isso foi uma derrota para ele, pois ele se tornou arrogante, trazendo ruína para si mesmo. Lição para nós. Pergunta: a bênção de Deus em sua vida é para a sua edificação ou para a sua derrota? A resposta a essa pergunta vai dizer muito como anda o nosso coração. Então, se você está recebendo alguma bênção da parte de Deus, talvez algum dom espiritual, não se torne arrogante por causa disso. Lembre que Uzias caiu por causa da sua arrogância. Então, não queremos que isso aconteça também conosco. Então, seja humilde e lembre que Jeová, ele lhe dá tudo. Ainda no capítulo 26, podemos fazer a leitura do versículo 17, que diz assim: Imediatamente, Azarias, o sacerdote, e outros 80 sacerdotes de Jeová, homens corajosos, entraram atrás dele. Esse versículo, eu destaquei que ele é muito interessante, pois muitos irmãos pensam assim, e eu já ouvi muito, e eu tenho certeza que você também já ouviu essa frase: tudo acontecerá no tempo de Jeová. Essa frase está errada? É claro que não. No entanto, Jeová ele sempre coloca pessoas para que possa ajustar pessoas que não estejam nos padrões de Deus. E é exatamente isso que vemos nesse versículo, os sacerdotes indo falar com Uzias. Lição para nós. Isso nos ensina que nós temos a condição, com a ajuda de Deus, de reajustar qualquer um que seja, de publicador a ancião. Então, dependendo da reação de quem recebe a palavra, Deus definirá se terá misericórdia dele. Então, vamos iniciar o nosso vídeo fazendo as designações. Então, se você está com essa parte nessa semana, veja como você talvez possa preparar ou adaptar na designação que você já fez. Então, a primeira conversa, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale com a pessoa sobre o nosso programa de estudo bíblico e deixe o cartão de visita sobre o curso bíblico. Então, após a designação, nós vamos fazer a análise do ponto 2, que é fale de coração. Então, podemos iniciar assim. A publicadora se chama Marta. Então, ela diz assim: bom dia, tudo bem? Aproveitando que o estabelecimento está vazio, gostaria apenas de compartilhar com você uma pergunta que estamos fazendo para todos os nossos vizinhos. Como você se chama? Então, a moradora ela se apresenta. Bom dia, me chamo Ruth. Então Marta diz: prazer, Ruth. Então, a pergunta que estamos fazendo é: o que você acha da Bíblia? Ruth ela responde: eu não tenho dúvidas de que a Bíblia seja a palavra de Deus. Marta continua: fico feliz por sua resposta. É muito bom quando encontramos pessoas que dão valor à palavra de Deus. Veja só o que Deus fala a respeito do seu livro. Vamos ver o livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Então faz a leitura e depois continua. Percebeu, Ruth? Que interessante. Você acredita que ela pode nos consolar e dar uma esperança para o futuro? Então Ruth, ela diz: com certeza. Na verdade, somente ela pode fazer isso. Marta continua:
Isso mesmo. A Bíblia, Ruth, ela nos ajuda em todos os momentos. Não importa o que seja, ela sempre nos dá as respostas. Você já pensou em estudar a palavra de Deus de uma forma simples? Então Ruth ela diz: Olha, eu acharia interessante, pois quando tentamos fazer isso por conta própria, nos dá um desânimo. Então Marta continua: Verdade. Nós temos uma forma de estudo sistemático simples e fácil, que se adapta à sua necessidade. Vou deixar com você esse cartão de visita que vem trazendo esse site aqui, jw.org. Ao acessá-lo, você vai encontrar um curso da Bíblia simples e fácil. Mas na minha próxima visita, eu vou te mostrar como funciona na prática. E também gostaria de responder uma outra pergunta. Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Então aqui a gente finaliza a nossa apresentação e você pode finalizar da maneira que você achar melhor. Vamos agora fazer a análise da nossa brochura Melhore. Então a lição é número 2, fale de coração. Então o que você deve fazer? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Então, como você pode fazer isso? Ore e se prepare bem, fale de coração e olhe para a pessoa. Então, durante a sua demonstração, primeira coisa, você deve estar bem preparada. Então, você já deve ter feito uma oração a Jeová e pedindo que Ele possa te dar sabedoria e Espírito Santo para que você possa ficar tranquila e não nervosa. E ao falar de coração, significa que você vai falar naturalmente, exatamente aquilo que você se preparou e de um modo sincero. E quando você estiver fazendo a sua parte, se faz necessário que você olhe para a pessoa, assim como fazemos no serviço de campo. Então você deve estar tão bem preparada que você vai ter a oportunidade de olhar para a sua moradora. Então, se você fizer e seguir esse espaço da brochura Melhore, tenha certeza que também você fará uma boa parte e aplicará a lição que está sendo analisada. Vamos agora prosseguir o nosso vídeo e vamos fazer agora a revisita. Então, na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Depois, vamos fazer a análise da lição 15, fale com convicção. Então, vamos ver como fica essa revisita. Então, podemos iniciar assim. Então, depois, de já ter se apresentado, sentada nas cadeiras, Marta, ela vai iniciar. Muito bem, Ruth. De acordo com a nossa última conversa, ficamos de ver hoje a resposta para a seguinte pergunta: que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Vamos ver na própria Bíblia a resposta para essa pergunta. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Você poderia ler para mim? Então, Ruth faz a leitura, depois Marta ela continua. Excelente leitura. Você notou as bênçãos que Deus promete para o futuro? Então Ruth ela diz: sim, Deus ele promete acabar com a morte, choro e dor. Olha, se ele acabar somente com uma, já seria ótimo. Agora imagina tudo isso. Realmente, se isso acontecer, será ótimo. Então Marta ela diz: você acredita que Deus é capaz de realizar essas coisas? Ruth ela fala: acreditar eu acredito, mas parece um sonho tão distante que às vezes desanima. Marta ela diz: entendo. Na verdade, muitas pessoas pensam assim. O único perigo de desanimar por achar que está longe ou demorando muito é que acabamos não fazendo nada, ou seja, deixamos de exercitar a nossa confiança em Deus.
Consegue entender isso? Então Ruth ela diz: acho que sim, mais ou menos. Então Marta ela continua: por exemplo, imagine que você queira emagrecer e você quer realmente ficar magra, só que você não faz um exercício e nem dieta. Vai adiantar alguma coisa você simplesmente dizer que quer? Então Ruth ela fala: claro que não. Vou continuar acima do peso. Na verdade, eu preciso agir. Então Marta ela continua: exatamente, esse é o ponto. Para que essas promessas de Deus possam estar vivas em sua mente e coração, você precisa exercitar. E uma forma de você fazer isso é lendo mais a palavra de Deus. Uma ferramenta que nós temos que pode lhe ajudar também é o site jw.org. Lá você vai encontrar muitos artigos que irá fortalecer a sua fé, esperança e mostrará o que precisamos fazer para que possamos usufruir dessas bênçãos. Vou deixar com você esse cartão que mostra o site e também o QR Code. É só direcionar a câmera do seu telefone que já entra direto na página. Então Ruth ela fala: que legal, obrigada. Marta continua: de nada. Na próxima semana, nós vamos continuar nossa conversa e mostrarei para você a resposta para a seguinte pergunta: o que pode ajudar você a entender a Bíblia? Então, aqui a gente finaliza a nossa demonstração e vamos agora fazer a análise da lição 15. Fale com convicção. Então, o que você deve fazer? Mostre que você tem certeza de que o que está dizendo é verdade e é importante. Como você pode fazer isso? Prepare-se bem, escolha palavras que mostrem convicção e mostre que você tem certeza. Então, para conseguir falar com convicção, você precisa treinar a sua apresentação, para que você possa convencer a pessoa que aquilo que você está falando é importante e é verdade. Então, prepare-se bem, entenda o assunto de uma maneira simples, tente falar em suas próprias palavras, para que assim você possa fazer com que a pessoa entenda com facilidade. Se fizermos assim, assim como a estudante fez na apresentação, podemos ter certeza que também faremos uma boa parte e iremos analisar e considerar muito bem a lição proposta, que é a lição número 15. Vamos dar então agora continuidade à nossa parte Faça o Melhor no Ministério e vamos fazer o estudo bíblico. Então, está na lição 10, né, do nosso livro, Introdução e pontos 1 ao 3. E no final nós vamos fazer a análise da lição 3, que é Faça perguntas. Então, vamos ver como é que ficou essa demonstração. Então, Marta, ela inicia. O tema do nosso estudo: como as reuniões das Testemunhas de Jeová podem ajudar você. Você pode fazer a leitura da introdução. Então, Ruth faz a leitura, depois de Marta, ela continua. Obrigado. Então, apenas para ficar bem gravado, o que vamos ver neste estudo? Então, Ruth, ela diz: vamos ver como as reuniões nos aproximam mais de Deus e como essas reuniões podem ajudar no nosso dia a dia. Então, Marta, ela diz: isso aí. Aproveitando, o que você achou da nossa reunião de ontem? Então, Ruth, ela fala: estou me acostumando. As pessoas são legais, os assuntos são bons. Achei interessante que usa bastante a Bíblia. Então, Marta, ela continua: sim, na verdade, isso é nossa marca. Com o tempo, você se acostuma. Vamos ver agora a lição 1. Lê, por favor. Então, Ruth faz a leitura e depois Marta ela diz: muito bem. A pergunta: qual o principal objetivo das reuniões das Testemunhas de Jeová? Então, Ruth ela fala:
De acordo com o Salmo 26:12, é louvar a Jeová, ou seja, adorar a Deus. Então Maria, ela diz: muito bem. E fazemos isso com que regularidade? Ruth, ela fala: toda semana. Maria continua: muito bem. E isso acontece em todo o mundo. Pode ler o ponto 2. Então Ruth faz a leitura do ponto 2 e Marta depois fala: pergunta: o que você vai aprender em nossas reuniões? Então Ruth, ela responde: iremos estudar a palavra de Deus, vamos aprender sobre as qualidades de Jeová e veremos como ele vai nos ajudar a ter uma vida feliz. Então Marta, ela fala: muito bem. Vamos ver o que diz Isaías 48:18. Pode ler. Então Ruth faz a leitura, depois Marta, ela fala: percebeu o que acontece quando lemos e colocamos em prática o que a Bíblia ensina? Ruth, ela diz: a nossa paz vai ser como um rio e a justiça como o mar. Marta, ela diz: exatamente. Isso significa que será abundante e não terá fim. Muito bem. Lê o ponto 3. Então Ruth faz a leitura e Marta depois ela diz: pergunta: por que vai ser bom você conhecer outras pessoas nas reuniões? Ruth, ela responde: para nos motivar ao amor e às obras excelentes. Vamos ouvir coisas boas da palavra de Deus e veremos pessoas que passam por problemas, mas são felizes. Então aqui eu vou finalizar a demonstração. É claro que você pode finalizar da maneira que você achar melhor. Então a lição a ser considerada é a lição número 3, faça perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazer pensar no assunto e chamar atenção para o ponto principal. Como você pode fazer isso? Deixe as pessoas curiosas por fazer perguntas, ajude a pessoa a raciocinar, né? Faça perguntas com que a pessoa ela possa acompanhar a sequência de ideias e chame a atenção para os pontos principais. Então, a pergunta que você deve fazer tem que estar de acordo com aquilo que você está considerando na sua apresentação. Então, podemos perceber que Marta, né, a publicadora, ela fez várias perguntas. Então, não ficou dúvida que ela usou muito bem a lição número 3. Então, se você aplicar muito bem a sugestão aqui dada e fizer bastante perguntas na sua demonstração, tenha certeza que você estará atingindo o seu ponto. Então sejam todos bem-vindos. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo. Então o tema: por que se dedicar a Jeová e ser batizado? Pegue papel e caneta, pegue a Bíblia Sagrada, o seu livro, e faça as anotações necessárias para que assim você possa também estar bem preparado. Vamos iniciar fazendo a leitura da introdução. A decisão mais importante que podemos tomar na vida é nos dedicar a Jeová. Nós nos dedicamos a Jeová quando, numa oração, prometemos que vamos adorar somente a Ele e que a vontade dele virá em primeiro lugar na nossa vida. Depois disso, nós nos batizamos. No batismo, mostramos para as pessoas que nos dedicamos a Jeová. A decisão de se dedicar a Jeová muda a vida da pessoa. Mas o que motiva alguém a tomar uma decisão tão séria assim? Então vamos iniciar fazendo a leitura. Aliás, iniciar não, né? Vamos continuar agora lendo o ponto número 1. Nossa dedicação a Jeová é motivada por amor. A Bíblia diz: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de toda a sua força. Mostramos que amamos a Deus não só pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. Por exemplo,
Quando um casal se ama de verdade, eles decidem se casar. Da mesma forma, o amor que temos por Jeová nos motiva a nos dedicar a Ele e a nos batizar. Então a pergunta: o que motiva alguém a se dedicar a Jeová? Então a resposta é o amor. De acordo com Marcos 12:30, ali fala que devemos amar Jeová de todo o coração, alma, mente e força. Então, assim, quando alguém ama uma outra pessoa, se casa, quando nós amamos a Jeová, nós queremos nos dedicar a Ele e nos batizar. Leitura do ponto 2. Quando você se batizar, você vai passar a fazer parte da família de Jeová. Daí você vai sentir de uma forma muito especial o amor que Deus tem por você e vai se aproximar ainda mais dele. Além de ter a Jeová como pai, você vai ter irmãos e irmãs em todo o mundo, pessoas que amam a Jeová e amam você. Mas é claro que antes de ser batizado, você precisa fazer algumas coisas. Precisa aprender sobre Jeová, amar a Ele e ter fé em Jesus, o Filho dele. Por fim, você precisa dedicar sua vida a Jeová. Se fizer essas coisas e daí se batizar, você terá a chance de viver para sempre. A palavra de Deus diz: o batismo salva vocês agora. Pergunta: que bênçãos a pessoa recebe de Jeová quando se batiza? Então a resposta: primeiro, que ela vai ter oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus. Terá pessoas que amam a Jeová no mundo todo em sua volta. O nosso amor e a nossa fé por Jesus também irá aumentar. E teremos a chance também de viver para sempre. Aprenda mais. Veja por que é importante que você se dedique a Jeová e seja batizado. O ponto 3. Todos nós temos que decidir a quem vamos servir. No povo de Israel no passado, alguns achavam que podiam adorar a Jeová e ao mesmo tempo o deus falso Baal. Mas Jeová enviou o seu profeta Elias para dizer que isso estava errado. Então vamos ler 1 Reis, capítulo 18, o versículo 21, e depois nós vamos fazer a pergunta que se segue. Então o texto diz assim: Então Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão indecisos entre duas opiniões? Se Jeová é o verdadeiro Deus, sigam a ele. Mas se é Baal, sigam a ele. Mas o povo não lhe disse nenhuma palavra em resposta. Então a pergunta: que decisão os israelitas tinham que tomar? Então, de acordo com o texto, eles precisavam decidir se iam servir a Jeová ou a Baal. Continuando, assim como os israelitas, nós também temos que decidir a quem vamos servir. Vamos ler Lucas 16:13 e depois vamos fazer as duas perguntas que se seguem. Então o texto diz assim: Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Então a pergunta: alguns acham que podem adorar a Jeová e ao mesmo tempo outras coisas. Por que isso não é possível? Então, de acordo com o texto, ou nós vamos gostar mais de um, menos de outro, ou vice-versa. Então pode ser que nós vamos deixar de gostar de Jeová, de querer servir a Jeová, e vamos gostar de outras coisas. Então é uma decisão importante que nós devemos tomar, mas os dois é impossível. A outra pergunta: como mostramos a Jeová que decidimos servir a Ele? Então a resposta é quando nós nos decidimos abandonar tudo para trás, mudar nossa personalidade, nos dedicar e batizar. Assim nós demonstramos que realmente queremos servi-lo. Ponto 4. Medite no amor que Jeová tem por você. Jeová nos deu muitos presentes maravilhosos.
o que nós podemos dar a Ele. Então vamos assistir o vídeo que tem o tema Que presentes podemos dar para Deus. Aí depois nós vamos fazer a leitura de 2 textos e depois fazer as perguntas que se seguem. Então vamos lá, eu já assisti o vídeo, eu espero que você também tenha assistido. Então vamos fazer a leitura agora do Salmo 104, 14 e 15, que diz assim: Ele faz crescer relva para o gado e plantas para o uso da humanidade, para tirar da terra alimento, o vinho que alega o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar e o pão que revigora o coração do homem. E 1 João 4,9: Por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Então a primeira pergunta: que presentes de Jeová são mais especiais para você? Então, para mim, é o presente da vida, principalmente, e pelo fato dele ter nos dado seu Filho, para que assim pudéssemos nos reconciliar com Deus, ter também uma esperança de vida eterna e o perdão de nossos pecados. A segunda pergunta: receber esses presentes faz você sentir o que por Jeová? Resposta: devemos sentir somente amor e gratidão. Então, se você é grato por algo que alguém fez por você, isso move você a retribuir. E uma maneira de fazermos isso é por nos batizarmos e dedicarmos a nossa vida a Ele. Continuando, você já recebeu um presente que te deixou muito feliz? Com certeza você quis agradecer a pessoa que deu o presente. Então vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 17, que diz assim: A dádiva que cada um trouxe deve ser proporcional à bênção que Jeová, seu Deus, lhe tiver dado. Então a pergunta: ao pensar em todos os presentes que Jeová já deu para você, o que você tem vontade de fazer por ele? Então a resposta: de acordo com o texto, nós devemos dar aquilo proporcional a que nós recebemos. É claro que nunca iremos conseguir fazer isso, mas o que nós podemos dar para Jeová é a nossa vida. Então, se Ele nos deu essa vida, nada mais do que justo nós darmos novamente a nossa vida para Ele, o servindo por meio do batismo. Então, se você ainda não é batizado, pense seriamente em como você quer servir a Jeová. Ponto 5. Dedicar-se a Jeová traz muitas bênçãos. Muitas pessoas acreditam que ter fama, um bom emprego ou dinheiro vai trazer felicidade. Será que isso é verdade? Então assistam ao vídeo O Futebol Era Tudo para Mim. E depois nós vamos fazer as 2 perguntas que se seguem. Então a primeira pergunta: apesar de Andrei amar futebol, por que ele parou de jogar? Então a resposta: percebemos que ele começou a ver se aquilo realmente valia a pena. Percebemos que ele foi deixado de lado porque estava chegando novos jogadores, o mercado financeiro caiu e ele começou a ter prejuízo financeiro. Então ele começou a se perguntar se realmente valia aquilo que ele estava vivendo. Então ele começou a se lembrar daquilo que ele havia aprendido e estudado e começou novamente a fazer o estudo da palavra de Deus e chegou ao batismo. A segunda pergunta: ele decidiu se dedicar a Jeová, não ao futebol. Você acha que ele tomou a decisão certa? Por quê? Então a resposta: sim. Por quê? Porque nada além de servir a Deus nos dá a oportunidade de mostrar o quanto nós o amamos e principalmente o quanto queremos viver eternamente.
Então, somente servindo a Deus é a decisão acertada a ser tomada por qualquer ser humano. Dando continuidade. Antes de o apóstolo Paulo se tornar cristão, ele tinha tudo para ter uma carreira de destaque. Ele tinha estudado a lei judaica com um instrutor famoso. Mas Paulo deixou tudo para trás para se tornar cristão. Será que ele se arrependeu disso? Vamos fazer vamos fazer a leitura de Filipenses, o capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo, para poder ganhar a Cristo. Então a pergunta: por que Paulo disse que o que ele fazia antes de ser cristão era simplesmente como lixo? Então, de acordo com o texto, porque nada se comparava àquilo que era o conhecimento superior de Jesus. Então, tudo o que ele havia feito não se comparava àquilo que ele havia aprendido. Por isso que ele considerava como lixo. A segunda pergunta: o que ele ganhou no lugar da carreira que abandonou? Resposta: ele ganhou a oportunidade de servir ao único Deus verdadeiro, de ter o conhecimento exato e de se deixar ficar guardado na memória de Deus, tendo uma recompensa segura no futuro. A última pergunta: você acha que sua vida vai ser melhor se decidir servir a Jeová? Por que você diz isso? Então a resposta é sim, vai ser melhor. Por quê? Porque, na verdade, se nós não servirmos a Deus, não importa o que a pessoa seja nesse mundo, de rico a pobre, ela vai ser esquecida rapidamente após a sua morte, mesmo que tenha feito algo de bom. Mas servindo a Deus, nós seremos lembrados eternamente pelaquele que pode nos ressuscitar no futuro. Então, o que você decide? Ser lembrado momentaneamente por pessoas carnais que não têm o poder de lhe dar nada, ou ser lembrado por Deus, pelaquele que pode lhe dar a vida eterna? Então, a resposta você sabe qual é. Continuando, algumas pessoas dizem: eu sei que essa é a verdade, mas não quero assumir um compromisso desse. Por que você acha que vale a pena se dedicar a Jeová? Resposta: como vimos no estudo, é o único motivo que nós temos de viver, que é servir a Deus. Então, se você vive, é por causa de Deus. Então, se é por causa de Deus, mostre gratidão, viva para Ele, se batizando. Resumo: o amor nos motiva a dedicar nossa vida a Jeová e ser batizados. Revisão: por que Jeová merece todo o nosso amor e adoração? Resposta simples: porque Ele criaste todas as coisas, Ele nos deu tudo e, além disso, nos deu o seu maior bem, que foi seu Filho. Então, somente essas simples coisas, humanamente falando, é que nós devemos mostrar o nosso amor e a nossa adoração a Jeová. Segunda pergunta: que bênção Jeová dá para seus servos batizados? Então a resposta: ele dá a união espiritual, ele dá a união entre irmãos, temos oportunidade de aprender eternamente sobre Jeová, de amar a Jesus Cristo e ter esperança de vida eterna. A última pergunta: você gostaria de se dedicar a Jeová? Essa é uma pergunta para você. Eu já sou dedicado. E você? Se você ainda não é, veja e reveja o porquê que você ainda não é. E veja se realmente ainda há necessidade de esperar tanto. A pergunta é: esperar o quê e por quê? Meus irmãos, chegamos no final desse estudo. Espero que para você tenha sido proveitoso, assim como foi para mim. E que juntos
possamos ter um bom estudo bíblico de congregação em nossa congregação. E que assim, por meio de nossos comentários, possamos fortalecer e unificar a nossa congregação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.